Olá, pessoal! A nossa aula de hoje será sobre Immanuel Kant. Nós vamos tratar da parte 2, né? Nós vamos falar sobre a ética kantiana. Então, a primeira lição dessa aula, e na verdade o que a gente vai acabar explicando durante toda a aula, é o imperativo categórico, que é uma proposta de lei universal em Kant, né? Então, nas outras lições nós vamos ver características desse imperativo categórico, né? Que seria uma lei moral, né? Em contraposição à regra. Nós temos também aqui o dever, né? Na terceira lição. Então, como que o dever é tratado em Kant? Por dever, e a gente vai entender por que é por dever. Aí é uma lei prática, autônoma. Essa lei universal, como que ela se formula com a questão da máxima ação, e a vontade racional, que tem a humanidade como fim. Temos também aí ainda a vontade autônoma, que é essa vontade legisladora universal, o reino dos fins, que tem a ver com a necessidade e a natureza das coisas, e a dignidade humana, que é o fim, né, de ser humano em si mesmo. Então, primeira parte, né, a gente vai tentar entender por que Kant quis formular esse imperativo categórico, né? Então, a pergunta que ele faz é como determinar as regras do que é certo ou errado, né? Por quê? Porque ele verifica que existem regras externas ao homem, né, dadas pela sociedade, e que ele precisa cumprir. E muitas vezes esse homem não segue essa lei, né? Então, ele precisa determinar o que é certo ou errado em cada ser humano, né, para que ele pudesse, de fato, seguir a lei. Então, qual lei seria efetivamente válida para os homens, de fato, cumprirem, né? Então, ele vai questionar, é moralmente correta a ação que está de acordo com determinadas regras do que é certo, independente da felicidade resultante a um ou a todos, né? Então, o que é certo? O que é correto, né? É fazer o que a lei diz, independente de ser feliz ou não, né? Ou a própria felicidade. Então, são essas questões que fazem Kant refletir, né, sobre o porquê que as pessoas acabam não cumprindo a lei. Então, aí ele vai reivindicar uma universalização incondicionada de regras moralmente relevantes. Então, ele vai buscar uma lei que não seja contingente, né, que não seja referente apenas àquele contexto social, histórico, mas que tenha uma validade universal e que seja de fato relevante, de modo que as pessoas elas cumpram essa lei por conta própria. Então, a segunda lição é a lei moral, né? Então, essa lei precisa ter um caráter de moralidade, né? Então, ele não vai propor uma lista de regras, né, com conteúdos determinados, né, mas ele vai formular uma única regra para averiguar a correção máxima que orienta a nossa ação. Então, o Kant pensou numa lei única que determinasse a nossa ação e não uma série de regras do que pode ou não fazer. Será que existe alguma formulação algum princípio que eu tenha e que ele possa valer para definir as minhas ações? É isso que ele está procurando fazer. Então, não basta que a ação seja realizada apenas em conformidade externa com a lei moral, né? Ela precisa ter, né, também, né, o respeito a essa lei. É indispensável que a ação tenha como móvel, o motor, o respeito à lei. E não se sujeite a interesses egoístas ou a motivações empíricas. Então, aqui, Kant ele vai contrapor, né, a questão da racionalidade. Então, em relação à questão da experiência e a questão empírica, mostrando, né, o quanto que a razão ela é muito mais eficaz para determinar, né, o que realmente
seria uma lei que pudesse garantir, né, interesses maiores que não interesses particulares. Então, tudo que diz respeito à experiência, às motivações empíricas, elas teriam relação direta com interesses egoístas. Então, para eu elevar esses interesses a um nível mais, vamos dizer assim, humano, mais geral, isso só poderia se dar a partir do uso da razão. Então, esse seria o motor principal, né? O respeito à lei por uma questão muito maior para além do particular e do individual. E aí vem o dever, né? Então a ação ela não deve ser realizada apenas conforme o dever, mas por dever. Esse por dever tem relação com essa motivação e esse respeito, né, que se tem a valores para além dos valores pessoais. É importante verificar aqui que ele destaca uma genuína compreensão do princípio fundamental da moralidade. Então, que princípio fundamental da moralidade é esse para Kant, né? Então, reflete-se na nossa compreensão comum de boa vontade e dever. Então, boa vontade. O que é esta boa vontade, né? Então, esta boa vontade está para além dos desejos particulares e egoístas, né? E, além dessa boa vontade e dever, nos juízos morais que fazemos sobre casos particulares da ação humana. Então, a gente precisa, nos casos particulares, ter como referência essa boa vontade e esse dever que dizem respeito, né, a essas questões gerais, universais da humanidade. Ou seja, que venha fazer um bem muito maior do que os interesses particulares e egoístas. Então, né, essa lei também tem um caráter prático. O que isso significa? O que Kant quer ressaltar é a gente poder avaliar se os nossos princípios práticos subjetivos podem ser considerados leis práticas e leis universais. Então, essa lei prática, né, ele quer avaliar se ela pode ser válida para a vontade de todo ser racional, sendo uma forma universal, livre e autônoma. Ou seja, né, essa lei autônoma, que significa autodeterminação racional, ela tem um caráter prático porque a própria pessoa ela decide racionalmente o melhor a fazer, né? Porém, né, não se pode deixar de lado a sua forma universal de uma boa vontade, de uma vontade boa. Então, isso aqui é muito importante para o que Kant, então, aqui determina, né, nesse princípio de autodeterminação racional. Então, essa lei universal, né, é para sabermos, né, se esta ação é ou não correta, né? Devemos indagar se podemos querer esta ação, que esta ação seja levada à categoria de uma lei universal. Então a gente deve perguntar, né? Devo perguntar a mim mesmo se eu estaria satisfeito em ver a minha máxima valer como uma lei universal. Ou seja, né, se esta minha ação pode ser uma lei, né, para com os outros. Então, esse princípio, ele é o principal desse imperativo categórico kantiano, né? Se sua ação pode valer como essa máxima. Ao responder essa pergunta, perceberíamos claramente se aquela ação poderia se tornar uma lei, né? E deste modo, se eu devo fazê-la, executá-la ou não. Então, é preciso ter uma vontade racional, é preciso estar baseado, né, na razão. Então, esse é o princípio da razão. Ele propõe fundamentar a moral sem recorrer à experiência com base na própria razão. Então, é nesse sentido que Kant expõe aí o seu racionalismo mais uma vez. Então, a segunda formulação dessa lei, né, seria: age de tal forma que a sua ação seja dirigida à humanidade como um fim em si e nunca somente como um meio, considerada
na sua pessoa e na pessoa de outrem. O que ele quer dizer com isso, né? A humanidade precisa ser um fim e não os desejos particulares, né? Então, eu tenho que pensar nesse fim da humanidade, que tem a ver com a boa vontade, né? Considerada na minha pessoa e na dos outros, né? Então, nesse sentido, essa segunda formulação, ela nos traz o conteúdo, a motivação da vontade racional, né? Os motivos, né? Que devem estar contidos nessa vontade racional, nesse princípio da razão, né? Que tem a ver, então, com esse desejo de boa vontade, de bem-estar da humanidade, e não só um bem-estar particular. Terceira formulação, vontade de um ser racional, né, compreendida como uma vontade legisladora universal, né? Então, o que nós temos aqui? Essa vontade autônoma como o único fundamento possível da obrigação moral. Ou seja, né, o próprio homem, né, tem autonomia de ser um legislador universal. Então, aqui nós temos uma questão muito importante, né, dessa vontade legisladora. Porque o Kant admite uma variação pela qual a vontade autônoma é pensada como vontade legisladora de um reino dos fins, né? Ou seja, de uma comunidade ideal de seres racionais. Então, esse reino dos fins, né, que é muito importante, que é ele que vai permear a ideia de boa vontade, de vontade boa, onde os seres humanos fossem efetivamente seres racionais, capazes, né, de pensar essa lei universal, essa ação válida para todos os seres racionais. Então, esse reino dos fins, ponto assim, ponto alto do pensamento kantiano, né, é muito importante para definir a sua concepção de ser humano, né, e de vida, né, de vida civil, de vida natural. E é nesse sentido que vem o conceito de necessidade. Ele novamente aparece em Kant aqui dentro da sua concepção, né, de moralidade. Essa ideia kantiana de universalidade está relacionada com a crença de que uma teoria moral deve valer para todos os seres humanos e não deve ser algo contingente, mas necessário. Então, essa necessidade, quando ele se depara com as próprias leis da natureza, o funcionamento, né, natural das coisas, ele entende que essa compreensão está no campo apenas da razão humana. Então, segundo ele, a moral também não deve ser fundada na experiência, né? Que a experiência nunca fornece a universalidade das coisas, mas apenas a razão humana. Então, mesmo pensando em natureza, ele vai pensar nesse reino, né, dos fins, das necessidades humanas gerais, né, e que só pode ser alcançada pelo entendimento racional. E esse reino dos fins, né, tem a ver com a concepção que o Kant tem de dignidade humana. O conceito de dignidade, ele está pautado na ideia de que o ser humano é um fim em si mesmo e não deve ser tratado como um meio. Então, né, ele precisa atender ao ser humano e não algo que está fora dele, né? Então, esse reino dos fins é um reino necessariamente humano, né, que atende ao ser humano e não a outra coisa para além disso, né? E então esse ato autocoercitivo, ou seja, a autoimposição do imperativo categórico, né, em que o ser humano coage a si mesmo a tratar tanto de si como dos outros, né? Então ele precisa também se reconhecer como tal, como ser humano, cuidar de si e cuidar dos outros.
evitando-se então que que as pessoas tornem-se meios para atingir a vontade de um só. Então, nesse sentido, Kant está fazendo uma crítica direta ao absolutismo monárquico, né, os governos autoritários em que tudo gira em torno do poder, da defesa dos interesses de um único governante, que ele em si é a própria lei e impõe isso para as outras pessoas, para os seus súditos, né? Então é nesse sentido que o Kant ele procura formular ele propõe esse imperativo categórico, esse ato autocoercitivo, né, essa autoimposição, e não a heteroimposição. E nessa autoimposição, então, a dignidade humana, o fim do ser humano nele mesmo, seria o ponto norteador, né, desse imperativo. E por isso que ele vai propor, né, a possibilidade de uma sociedade de homens efetivamente racionais. E na síntese, a gente poderia falar aí, né, da contraposição entre o imperativo categórico, que é auto, né, definido, e o hipotético, que tem a ver com algo externo, com a própria experiência, tá? Então, tudo que é referente a eu fazer algo para atingir uma outra coisa, para atender o interesse de outro e ter um benefício, seria uma lei contingencial, né? Um imperativo heterônomo, ou seja, imposto de fora, né? E eu faço conforme o dever para ter um benefício ou não ter uma punição. Diferente do imperativo categórico, que seria essa lei universal, válida, então, né, uma única formulação válida em qualquer tempo e espaço, que daria autonomia ao homem e ele faria não conforme o dever ou porque precisa atender aos interesses de outrem, mas por dever, por ele mesmo, né, definir aquilo como ser um cuidado para si e um cuidado também para os outros, né? Então, tendo como pressuposto aí a boa vontade, né, e o bem geral da humanidade. E assim, então, nós terminamos a nossa aula de hoje e as dúvidas vocês podem postar no Classroom que eu virei a responder para vocês. Então, muito obrigada pela atenção.